Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Oroci Ananindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Oroci Ananindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência.
Olá, tudo bem? Vamos então a mais um Bem Família. A gente está aqui nessa noite de terça-feira, estamos encerrando o mês de junho e com certeza agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, mais esse mês e o mês de julho que venha na graça e na paz. E a gente vai estar aqui hoje, a Vanusa não pôde vir, que ela está numa missão aí também, aquele curso que sempre ela está falando, né, no Instagram e aqui também no programa para cuidador de idosos. E ela está esse fim de semana nessa imersão aí. E eu vou tocar aqui o barco sozinho. Nós temos nessa entrevista de hoje a presença do Aziel Neves. Está aqui ele comigo, o pastor Aziel Neves, maestro, músico, compositor, autor. E ele vai conversar com a gente sobre a atual conjuntura, né? O que a gente pode esperar, né? Vamos fazer aqui uma prospecção e também uma avaliação do que foi e do que está sendo a nossa igreja nesse momento, principalmente, que a gente vai enfrentar aí uma eleição agora em outubro. E o Aziel, por que o Aziel? Porque ele é político, ele é um cara que politicamente, ele é atuante, né? Mesmo sendo pastor, ele está sempre envolvido em política partidária. Aziel, seja bem-vindo aqui ao nosso Bem Família, mais uma vez. A gente já estava com alguns anos que você não dava o ar, né, da sua graça. E aí, seja bem-vindo. Vamos falar de política, igreja. A alegria é minha, né? A minha. A alegria é minha de estar aqui no Bem Família, né? E, na graça de Deus, estar ao lado do meu amigo Nelson Gil, o ícone. Que isso, nós somos os menores. Todo mundo quer ser o menor, né? Mas não é? Mas, na verdade, o menor aqui sou eu. Olha aí. Uma alegria poder estar aqui, né? Também. Sabe que é sempre bom estar com você, pra gente conversar, né? São tantos assuntos que nos unem, sabe disso, né? A gente já vem na publicidade um tempão e tal. E aí agora, cada vez mais que a gente se encontra, a gente vai inevitavelmente falar das coisas de Deus, né? Porque Sim. A gente está na casa do Senhor, vivendo nosso tempo com Deus, nosso momento com Deus, nossa história com Deus, né? E o cotidiano, né? O que nos cerca, né? Quando nós estamos nessa ilha, você sempre envolvido nas questões culturais, né? Até por causa dessa bela voz que Deus te deu, e muito sabedor de tudo isso aí, e muito bem informado sempre, né? Por conta do teu ofício. E aí tem muita coisa pra gente falar por conta disso. É verdade. E como você é uma pessoa também super antenada, né? Você tem o Aziel tem uma cultura geral, né, muito boa, e a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui. Primeiro, Aziel, é a questão do teu ministério, né? A gente vai priorizar aí as coisas de Deus sempre. Como é que tá? Você tá onde? Conta pra gente como é que tá a tua jornada, a tua missão aqui nessa passagem rapidinha aqui na Terra. Né? Rapaz, por incrível que pareça, né? De primeira mão, né? De primeira mão pro Nelson, aqui foi Bem Família. Eu estou num templo da Assembleia de Deus, na Soares Carneiro, provavelmente até esse mês, né? Julho já está começando aí daqui a pouco, depois da manhã, alguns dias, está começando, e provavelmente eu já vá para um outro templo que eu estou reformando, que fica na Curuzu, entre Duque e Visconde, que é também da Assembleia de Deus, será chamado Templo Assembleia de Deus, Congregação Manaim. Nós estamos ali em um prédio maior, um prédio bonito, um prédio onde funcionou antigamente a Igreja Manaim, e estamos nesses esforços aí de levantar, né, a estrutura que estava bem precária, porque estava parada já há um tempão. Estava fechada, né? E a gente vai começar esse novo projeto, né, que Deus colocou no nosso coração, e obviamente envolvendo muita música, muita arte, né, evangelismo e as missões que nós todos conhecemos já da Assembleia de Deus, ali naquele novo trabalho que repetindo para você, está conosco, gravar, na Travessa Curuzu, entre Duque e Visconde. Ela é mais pro lado da Duque, né? É bem pertinho ali daquela churrascaria que tem lá no canto. Isso. Né? É bem ali na Duque. Por enquanto eu estou ali na Soares Carneiro, né? E é um templo maravilhoso, eu tenho que dizer isso aqui. Eu me sinto muito bem. E eu e a Lé, a gente fica pensando como que Deus nos colocou num lugar tão maravilhoso. Nós estamos saindo por missão mesmo. Porque uma igreja altamente feliz, equilibrada, madura, nós não temos problema ali. Não temos nenhum tipo de problema. Uma igreja que nos acolheu maravilhosamente bem, né? E a gente se deu bem. É uma questão de missão. Chamado é chamado, né? Você sabe o que é isso. E aí a gente atendeu esse chamado e está indo para esse novo projeto que é ali no Templo da Curuzu.
Beleza, então tá aí o Aziel está indo para Curuzu, né? E você é convidado, né, para ir visitá-lo, né? A gente já, assim que inaugurar, a gente vai estar lá também, vamos fazer essa visita lá para o Aziel. E geralmente, Aziel, quando você está à frente de algum templo, você dá um enfoque muito na questão musical, né? Sim. E eu gostaria de saber se você tem algum plano para lá. Você falou de um projeto que você queria reavivar, Sim. né, que aconteceu quando você estava em Nazaré, não foi? Sim, nós temos alguns projetos voltados, tem, inclusive ampliações, né? Em Nazaré a gente desenvolveu um projeto voltado, e eu te fiz um preâmbulo disso, né? Foi, a gente conversou. Um projeto voltado para o músico instrumentista. Sim. Que tem uma diferença do músico instrumentista, né, que é aquele que toca o instrumento, né, e do cantor, que canta e toca também. E eu ouso falar de mim, né? Eu ouso dizer que quando eu estou acompanhando alguém cantar, eu estou ajudando na oferta para alguém. Até falei para o Daniel Dias, né, que é o nosso cantor querido, né? Verdade, ele disse assim, eu estou acompanhando. Ele disse, não, você não está ofertando também? Não, estou acompanhando a oferta de alguém. A minha oferta como músico, né, é quando eu estou tocando só e estou fazendo meu improviso. É algo meu, é o que sai de mim, né? Então, Davi falou, né, disse assim, ó, eu não posso ofertar ao meu Deus algo que não me custe coisa alguma. Então eu vejo que no improviso é algo que te custou você aprender, ler muita coisa, aquilo faz parte da tua alma, está intrínseco em ti, no teu caráter musical. E na hora que tu está improvisando, que tu coloca para fora aquilo, meu irmão, aquilo aí é a tua oferta genuína para Deus. Quando o músico ele é só um acompanhante num ministério de música, de igreja, ele não consegue fazer essa oferta. A não ser que ele tenha um doido lá igual a mim, que eu solto no meio da música e falo assim, bora meu amigo, faz teu nome, então devolve teu dom. Aí o cara vai improvisando, aí tá ofertando ali, porque eu reconheço isso. Ah, sim, entendeu? Você dá essa liberdade pro A gente dá, a gente chama assim, abre uma jam para ele, né? Uma janela pro cara improvisar. Faz esse gig aí, né? Faz isso daí. Então, por conta disso, eu abri um trabalho com o pessoal que é da música instrumental. Não apenas de igreja, mas todo mundo da música instrumental, o pessoal do jazz, são muito amigos meus, né? Edelber, Mini Paulo, o Edgar, Edivaldo, vou esquecer o nome, né? O próprio Esdras, o Jó do trombone que foi embora, Toninha Benatar, um monte de gente, né? Calibre. Babu, Willy Benites, eu vou esquecer, melhor não falar que eu vou me queimar com alguém. Então, uma série de amigos, né, que a gente tem, não posso esquecer o Zita Padilha, grande parceiro, né? Com a Zarabatana Jazz Band e outros mais, que iam para a igreja para tocar jazz, né? E no meio de tudo isso, porque músico é o quê? Músico quer tocar, pô. Músico quer tocar, quer fazer o som dele. E no meio disso a gente entrava com a palavra de Deus, né? E depois a gente concluía. Não posso esquecer o Kim Freitas, que é um filhão, pelo amor de Deus, né? Então, depois a gente concluía, era um culto maravilhoso. Rogério Brito também. O Rogério canta, o Rogério canta. Cantou, o Rogério é do que canta, entendeu? Tá certo. Então, a gente fazia esse trabalho para que o músico instrumentista pudesse ofertar o talento dele. E era maravilhoso, uma comunhão maravilhosa, né? E a gente está com saudade disso, a gente sente falta disso, né? Porque eles foram, cada um pegando seu rumo, né? E aí acabou não dando continuidade no trabalho ali. E eles estão assim, eles me encontram pela rua e dizem, maestro, cadê, pastor, nosso som e tal? Calma que nós vamos voltar. Então, certamente esse trabalho vai voltar, né? Também a gente está com um trabalho para teatro, entendeu? Grande, né? E um teatro aberto ao público mesmo, né? Não é aquele de igreja apenas, né? Mas um teatro que a gente possa mostrar para o público, exemplo de alguns guetos culturais que existem no Brasil, que fomentam mesmo o teatro, né? A gente tem essa ideia, né? Não sei como é que Deus vai fazer, a questão de material humano, e é uma coisa que tem custos altíssimos, né? Cenário e tal. É um trabalho que a gente também está focado para desenvolver ali. E tem um projeto para fazer um grande coral. Mas um grande coral, aquele coral que tu vai chegar lá e vai dizer assim, caramba, isso é uma igreja, isso aqui, com toda a felicidade. Porque a gente entende que a pessoa que vai para o culto a Deus, poucas pessoas vão lá porque por gratidão. A verdade é essa daqui, né? Poucas vão. A maioria vai lá porque está cumprindo o que Jesus falou. Venham para mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. A galera aliviada nem sempre vai, mas vão. Não é a maioria. A maioria são os cansados, os sobrecarregados, que vão em busca de alívio. O cara vai em busca de alívio lá, chega lá, a gente mete um louvor de
40 minutos, aquela coisa, meu irmão, acabou. Aí se você não entender os processos, então vai ser uma coisa muito para cima, animada, uma música que vai tocar o coração da pessoa, mas também que vai embalar o corpo dela, porque o mundo ele é feito de movimento. Você tem que se movimentar. Se você não se movimentar... Já dizia a sua querida mamãe. A mamãe diz sempre assim, olha... eu falei pro Nelson, a minha mãe foi comprar um carro zero, e quando ela entrou, né, com seus 70 e tantos anos, entrou na concessionária, e aí a vendedora foi logo lá abordando, oi senhora, tudo bem? Olha, eu tenho para você aqui um excelente carro automático, e minha mãe, nem pensar automático, que não mexe a perna? Não. O meu marido comprou um automático desse aí, Jesus já levou ele. E não se movimentava. Então você que está se movimentando. Sabedoria, meu com certeza. Okay. O Nelson até queria comprar um automático. Depois que ele ouviu isso aí, ele disse, para. À vontade, é verdade. Aziel, vamos então agora passar por um ponto que a gente falou antes que iremos tocar, é a questão da igreja hoje. Como é que você analisa hoje esse envolvimento da igreja? Não da igreja de Jesus, né? Das denominações. Importante. Né? Que nenhuma Jesus deixou nessas certeza. denominações aí. Mas elas envolvidas exatamente como se fazia no século XV, no século XVI, XVII, a igreja envolvida com o Estado. Qual a análise que você faz disso? Isso você você consegue fazer uma projeção de onde isso vai dar? Olha, vou para a Bíblia, vai para a Bíblia? Sim, é uma ótima. A melhor palavra de Deus aqui, que você não me fala na carta de Paulo aos Romanos, deixa eu procurar aqui, no capítulo 13. Sim. Romanos, capítulo 13, versículos... A gente vai procurando logo aqui ao vivo e a cores. Aqui é assim, está aqui. Entendi. Romanos 13, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, estou numa linguagem bacana, que essa linguagem todo mundo vai entender. Todos, se a gente for versículo por versículo, né, é mais fácil. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Esse é o primeiro ponto. Sim. Né? Então, se não tem autoridade que não venha de Deus, a gente entende que, né, Pontinha? A gente entende que todas as autoridades governamentais, municipais, né, presidenciais, todas vêm de Deus. Se está ali, é porque o Senhor autorizou. Uma autoridade sempre vem de Deus. Então, não há autoridade que não venha de Deus. Continua. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela, olha aqui uma coisa interessante, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Olha só. Entendeu? Interessante. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. As pessoas não leem Bíblia. Aqui eu dou um exemplo de mim mesmo. É Romanos? Romanos capítulo 13. Capítulo 13, tá? Entendeu? Vou deixar Depois aqui. tu deixa aí. Aziel, até porque o pessoal já está falando ali que o nosso tempo estourou e o Aziel agora vai para o intervalo, vai Vamos lá. meditar que ele volta trazendo a mensagem dessa palavra aqui que Deus deixou em Romanos, hein? Não sai daí que a gente volta já já. Olá! Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Nanindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você tá e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Nanindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona.
Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retornei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. Olá, estamos de volta aqui dentro do nosso Bem Família, conversando com Aziel Neves, pastor Aziel Neves, e também muita gente já conhece o Aziel como cantor, compositor também, tem rádio, tem música que toca nas rádios, enfim. E ele está falando, no bloco passado a gente falava sobre o livro de Romanos, a mensagem que ele traz exatamente como Deus fala através da sua santa palavra a respeito dessa questão do relacionamento entre o cristão, né, aquele que segue o Evangelho, e as autoridades, né? E ele falando da constituição das autoridades e o relacionamento com o povo cristão. Então, Aziel, continua que você estava falando. Eu estava questionando da questão da oposição, né? Se opôs. Portanto, aquele se opor à autoridade, isso. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Sim. Né? E aqueles que assim procedem entram em condenação sobre si mesmos. Aí eu disse que eu ia falar de mim. O que aconteceu comigo? Isso. Quando a Dilma era presidente, né, eu ficava lá no Facebook, naquela época eu estava bem no Facebook, né? Falando um montão de coisa. Sai daí, não sei o que mais, e falando mal da Dilma no primeiro mandato. E aí, quando eu fui dormir, teve um dia que eu estava bem combativo contra ela, né? Eu estava ideológico, na verdade, né? Contra ela. Quando eu fui dormir, aí Deus me visitou, cara. E falou assim, essa não é a postura de um homem de Deus. Eu falei, caramba. Aí eu acordei, fiquei com aquilo, né? Aí eu fui pegar uma leitura aleatória pela manhã, aí li lá a leitura do profeta Samuel, quando Davi foi ungido rei. Sim. Então lá, trocando aqui, trazendo para os nossos comentários atuais, na posse de Davi como rei, o povo foi lá com ele e disse assim, olha, nós somos carne da tua carne e ossos dos teus ossos. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, se mexerem com a gente, mexem com você. E se mexerem com você, mexem conosco. Então, essa que é a postura do homem de Deus, não é a postura do homem normal. O homem normal é carne, o homem é carne. O homem carnal é outra coisa. Diferente. O homem espiritual é outra coisa. O homem carnal, ele vê a carne e a carne dele responde.
Pronto. O homem espiritual, ele vê o espírito. E o espírito dele responde. Vê o espírito é o quê? O ânimo. O que faz aquela pessoa ser assim? Então ele reflete. O homem espiritual é uma pessoa que reflete e não é uma pessoa impulsiva e afoita. Ela reflete, diz, e tem um pensamento de sabedoria para dizer assim, por que essas pessoas estão assim? Por que estão pensando assim? E então ele vem com uma palavra branda, e o próprio provérbio diz que a palavra branda alivia o furor. Né? O homem carnal não tem negócio de aliviar furor, meu irmão. É furor contra furor e pronto. Carne, carne e carne com carne, meu amigo. Vai dar carne sempre. Então eu peguei e disse assim, poxa, então eu vou ter que me brecar aqui. Então minha postura qual é? É chegar com a presidente Dilma, que ela era naquela época, e dizer assim, olha, Dilma, eu sou carne da tua carne. E você é osso dos meus ossos. O que eu fiz? Eu me calei. Eu me calei e dentro de mim eu pensei, vou apoiar. Vou apoiar e eu parei de falar mal da presidente Dilma naquela época. Na reeleição dela, aí você usa a inteligência e a lei, a palavra de Deus fala a seu favor, né? Na reeleição dela, ela tem que renunciar antes, né? Aí eu usei esse período de renúncia e toma, fala da Dilma de novo. Aí ela reelegeu. Quando ela reelegeu, me calei de novo. É essa? Maravilha, é essa daí. Entendi. Entendeu? Eu transmito muito bem pelas questões ideológicas, né? E algumas pessoas não entendem quando eu digo, né? Eu posso dizer aqui sem problema nenhum. Eu digo assim, olha, eu politicamente sou Edmilson, Helder e Bolsonaro. Não pode! Como é que pode um negócio desse? Não sei o que. Meu amigo, eu sou pró-governo. São essas pessoas que Deus colocou aí, maravilha. São essas aí. Eu não vou olhar para as questões ideológicas. Tem alguém que olhe, vai olhar. O meu papel é não me opor àquilo que Deus instituiu. Esse é meu papel. Eu posso até discordar de alguma coisa. E outra coisa, você pode não ter até votado naquela pessoa, com certeza, eu posso ficar na minha, entendeu? E aí, foi essa a vontade de Deus. Elegeu, sim. Eu lembro aqui de uma coisa, um bastidor nosso aqui. Teve uma convenção, o pastor Samuel foi candidato. E ele, na convenção nacional, ele foi candidato. Eu aprendi isso aí, tu acabei com ele. Ele foi candidato nacional. CJDB. Quando ele era na CJDB, né? Tá. Aí ele perdeu. Eu lembro. Quando ele perdeu, um cara grande, eu prefiro não falar o nome do grandão, fez uma onda, um grandão nacional, falou assim, não, roubaram você, nós vamos fazer tal coisa. E uniu lá um monte de camarada, os grandes do Brasil todo, e falaram assim, pastor Samuel lá, naquela serenidade dele, não, nós vamos fazer, mexeram na urna, não sei o que mais. Aí o pastor falou assim, ó, tava um fervor, já estava todo mundo aqui, bora! E ele falou assim, ó, foi a vontade de Deus. Acabou. Meu amigo, se foi com roubo, se foi sem roubo, foi aquilo que aconteceu, foi a vontade de Deus. Então, isso tem que levar em consideração, cara. É, com certeza. Porque a gente não pode dizer, não, nisso Deus não se mete, não existe isso. Não, a vontade de Deus, ela é suprema, né? Claro, com ela certeza. É suprema. Né? É. Quando a gente entende que é uma soberania... A não ser que seja um arminiano, né? Aí ele já vai colocar, né? O livre-arbítrio. Aí, tal, com né? certeza, né? Que o livre-arbítrio... O calvinista é suprema. Não, eu penso que o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa. O livre-arbítrio é uma coisa assim, olha, eu faço o que eu quero, mas eu escolho fazer o que Deus quer. Isso é livre-arbítrio, entendeu? Isso aí. Já Deus já não está muito na supremacia. Pois é, né? Tá escolhendo. Não, não diz assim, eu faço o que eu quiser, mas eu escolho o que Deus quer. Deus, né? O que Deus quer para mim. Na realidade, entendeu? eu estou falando isso, mas eu acho que as duas filosofias, elas se completam. Não, dividiram com isso certeza. para discutir, não tinham o que fazer. Era bom dividir aqui. Isaías 58 fala disso, que Deus fala através do profeta, ele diz assim, vocês ficam me buscando, fazendo jejum para quê? Para vocês discutirem? É verdade. Para com isso. Não é esse jejum que eu quero. Então, voltando aqui, a igreja não pode se opor. Ela não pode se opor, ela não pode... eu acho que você tem razão o momento de se opor é esse agora. Pois é. É o momento da campanha. Sim, campanha. Campanha. Você vai colocar exatamente o que você pensa, votar em quem você quer, elegeu. Aí, a palavra está em Romanos. Vamos colocar na tela, Lourinho? Romanos 13, vamos colocar, né, 1 em diante, pode colocar. Olha, Romanos 13, versículo 1 até o 7. Isso, medite em casa, leia que você vai aprender. Se você não sabe ainda, você vai aprender com essa palavra. Vou continuando aqui, senão a gente não conclui, né? Sim. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal, né? Tem que ter paz de espíritos. Meu amigo, eu estou aqui, confia que Deus quis, eu confio em Deus, acabou, vamos para frente. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Tu imagina, a autoridade é uma serva de Deus
para o meu bem, para o teu bem, para o nosso bem. As pessoas não entendem isso aí. Né? E nem quem senta na cadeira. Mas não tem problema nenhum com quem senta na cadeira. Porque o meu negócio é com quem colocou na cadeira. Esse aí, meu amigo, é igual um hospital correndo aqui. A minha amiga me liga dizendo assim, Zé, me ajuda aqui, a gente tinha uma certa influência, né? Fulano está no hospital tal, me disseram que nesse hospital morre todo mundo, nós vamos tirar de lá, vê se tu consegue colocar no lugar tal. Como era uma mulher de Deus que conhece a palavra e tem fé em Deus, eu falei assim, pera lá, deixa eu entender aqui. Então você está me dizendo agora que as nossas orações surtem efeito no hospital X. Porque no hospital Y, Deus está respondendo para nós assim, ó, olha, os enfermeiros, com todo respeito, eu não estou falando isso aqui, mas os profissionais de saúde desse hospital são muito poderosos, eu não posso fazer nada. Mas se vocês transferirem para outro, lá eu posso. Para! Que isso? Que isso, cara? Aí ela falou assim, ó, não, eu entendi, tudo bem. Não, deixa ele aí. Tá Covid, né, caso grave, deixa ele aí mesmo, é verdade. Vamos confiar em Deus. E saiu de lá, ileso, né? Para honra e glória do Senhor. Então, a gente confia na vontade de Deus, pô. Sim. Deixa o governante aí. Deixa o governante aí. A gente não tem que estar se batendo, brigando ou discutindo por governante, por A, B, C ou D. Então, a autoridade é uma serva de Deus. Aí diz, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E a gente está vendo isso daí, né? Sim. Praticar o mal aí, o cara da igreja não tem dessa, mano. Não, praticou o mal, aí que a espada pega mesmo. Vai preso, Aí que a espada pega, né? O nosso querido Gilmar que diga, né? Poxa vida, amor. cara. Aí eu vou continuando. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, né? Sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então o apóstolo Paulo estava preparando os romanos para uma organização da sociedade, né? Ou seja, para que não houvesse uma ruptura social, que é o que a gente está vivendo mais ou menos hoje. E também nessa época a perseguição aos cristãos e aos judeus era muito grande também pelos imperadores, né? Isso mesmo. Então, se você, queira ou não, já era uma questão política aqui. Tratem bem, gente. Tratem bem. Aí eu vou usar a música para falar para vocês aqui. Existiu uma guerra entre o músico e o técnico de áudio. Eram inimigos. Que o Pantinha não escute, não, né? Não era o Pantinha, né? Nem o Lourinho. Mas era assim, cara, antigamente, né? Eu ficava observando aqui, eu ficava, pera lá. O cara, o Lourinho deve estar ali rindo, ele tá pensando. O cara dizia assim, quem manda aqui sou eu. Não gostei desse tecladista aí, não. Baixa o som do cara. Era assim, né? É mesmo. Aí eu ficava olhando, eu falei, cara, o que se pode fazer aqui? Eu já tive uma ideia. Eu falei assim, quando acabou uma dessas gigs, assim, há muitos anos atrás, eu fui lá com o técnico de áudio e falei assim, o pior, aquele cara mais bravo, todo mundo tinha medo dele, eu cheguei lá com eles, cara, que sonzão, hein? Puxa, muito obrigado, meu amigo. Puxa, você arrebentou. Meus músicos só olhando naquela época, né? Aí o cara, poxa, muito obrigado. Meu amigo, na próxima, o melhor som era o meu. Podia não sair ninguém, mas o teclado ia estar na cara. Com certeza, tá com o melhor som. Pô, esse cara é bacana, esse cara é bacana. Não adianta ficar naquele conflito, né? Deus não nos chamou pra gente criar guerra. Ele chamou a gente para te apaziguar. Então, essas questões, essas divisões aí, né? Tá em todos os lugares, essa polarização está em todos os lugares. Isso não é bom, né? Nós não estamos aqui para polarizar. Embora essa polarização eu acho aconteceu. O seguinte, a polarização, ela existe desde que ela seja democrática. Eu vejo muito assim, sabe, Eziel? Ela tem que existir. Porque existe divergência em todo canto. Claro, com certeza. Agora tem que ser respeitosa, com espaço para debate, tanto você falar como eu falar. E aí é sadio. É como eu falei para um amigo meu, disse que ele é candidato. Ele disse, mas eu tô pensando, rapaz, se eu não ganhar, eu trabalho contra o Helder, não sei o quê, eu acho que vai rolar aí não sei o quê, uma perseguição, não sei o quê. Eu digo, não, o fato não é você apoiar ou não o Helder. O fato é você dizer para o Helder que você é oposição a ele. E você vai conversar com ele, ele já vem sabendo, olha, o Nelson G é oposição, mas vou conversar com ele porque ele vai conversar comigo. E não aquele cara que é oposição e vira inimigo da pessoa. Não, é outra coisa, isso é outra coisa. Não é oposição, aí já essa oposição, muito bem colocada por ti, essa oposição que tu estás falando, eu vou dizer para você aqui, para você aprender de uma vez por todas. A oposição é o melhor funcionário de um governo. Sim.
Porque Sim. ela fiscaliza onde o governo não consegue fiscalizar. E não graça, custa de nada. graça. E não custa um centavo. Exatamente. Ou seja, se um governo, né, não é diferente do que a gente está lendo aqui no texto, né, que é essa oposição da briga, né, rixosa, né, mas essa oposição que quer ver o trabalho rodar e está lá cutucando, isso é o melhor funcionário do governo. Um governo sem esse tipo de oposição. E vai corroborar com o texto de Romanos, porque na realidade a oposição ela não está lá para escarnecer o governo, não, ela está lá para ajudar. Pô. Não é? Onde o governo não viu, a oposição viu, porque ela só está vendo aquilo, né? Então eu acho que é assim que tem que ser, diálogo, debate, sabe, não ofender a pessoa pessoalmente. Aí Uma vez uma senhora, né, que ela é uma irmã de uma igreja, assim, não sei qual é a igreja dela, ela chegou comigo e começou a falar mal do Bolsonaro, né? Falou mal, logo no início do governo dele, acho que tinha uns 4 meses, né? Falou mal pra mim, eu já estava pronto para dizer assim, irmã, você é uma mulher de Deus, você não pode estar com a sua boca fazendo lachon rará aí, né? Aí eu peguei e falei pra ela assim, aí ela largou, o que o senhor acha desse presidente aí? Eu disse, olha, minha irmã, vou lhe falar uma coisa aqui, esse presidente aí, de longe, vai ser o melhor que o Brasil já teve. Sangue de Jesus tem poder. Por que você está dizendo isso ali? Porque ele é vigiado 24 horas. Ele é vigiado pela direita, né? Ele é vigiado pela esquerda, vigiado pelo centro, né? E o povo aqui está em cima dele. O cara não pode respirar. Então esse daí vai ser de longe. O que não é vigiado... E foi colocado por Deus. Pois é. Isso aí, o que não é vigiado, meu amigo, o cara faz o que bem quer. Exatamente. O cara faz o que faz o que bem quer. Em cima do que a gente estava falando, Azel, só para a gente completar. Já deu aí, Loura? Ainda não, ainda tem tempo aí, né? Tem 30 minutos. 30 segundos? Peraí. Eu vou, inclusive, uma mensagem que eu tenho aqui pra gente é: confia em Deus e não nos meios, em cima do que falou. Essa mensagem é do Charles Spurgeon. Mestre. Mestre, né, cara? É um pastor batista, teólogo, e tem umas mensagens muito atual. E a gente vai ler para você que é exatamente em cima do Romanos 13 que o pastor Zé falou. Meu amigo, já terminou? Não, ele disse 2 minutos ainda. Ele disse 3, não é 2 horas, não. Sim, Zé, vamos concluir. Sim. Então, o papel de igreja, né, é estar orando e participando. Sim. E participando. Atuante. Alguém diz assim, não é calar. Não, o cristão não pode se envolver em política. Para, então. Não é. Para, porque a gente teve na palavra de Deus inúmeras pessoas comprometidas, né, com a sociedade. Sim. Atuante ali. Existem pessoas específicas para trabalhar na política. Eu tentei e entendi. Não é comigo. Maravilha. Pastor Firmino tentou, foi vereador, um mandato. Depois ele não quis mais. Ele disse assim, isto aqui não é para mim, é para outro. E fez menção de outros colegas dele que eram vereadores na época e falou assim, aquela pessoa lá, homem de Deus. Ele mesmo falou para mim. E eu tirava muito próximo sempre, né? E brincava com ele e falava assim, meu senador. Aí ele falava para mim assim, você me ama? Eu falei, claro que eu te amo. Então não queira isso para mim. O camarada que está com a cabeça dele, em pregar a palavra, é aquilo ali, a paixão dele, está lá. Meu amigo, o cara não vai. Agora vamos dar a mensagem musical, em 3 minutos, aquele pupurri. Você sabe fazer, você sabe compilar. Meu Deus. Nem aqueci voz. Professora Deise Adário me ensinou a aquecer, nunca mais esqueci. Vamos fazer um passeio rápido, né? Vai ser mais rápido aqui, ó. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que um pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, dururi, e pelas montanhas
procurá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, sarou suas feridas, pôs-la em seus ombros e ao redil voltou. Depois que volta ao redil, segura na mão dele, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vai levando, muito obrigado, a gente vai ficar por aqui, foi muito bom estarmos juntos. Aí, Aziel Neves, deixando um louvor pra gente, a gente volta na próxima terça-feira. Não temas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Vamos em frente. Mas segura na mão de Deus e vai, conhece, né? Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Aí, show de bola. Beleza. Olá, tudo bem? Agora vamos à nossa mensagem do Bem Família. A gente vai trazer uma série de mensagens do Charles Spurgeon, né, que é um pregador que é considerado o príncipe dos pregadores do século XIX. E tem muitos sermões e mensagens para a gente por dia de hoje. Abre aspas. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Esdras, esse livro é Esdras 8:22. A história é sobre o seguinte: uma escolta, em muitos aspectos, teria sido desejável para o grupo de viajantes, mas um santo sentimento de vergonha não permitiria que Esdras procurasse uma escolta. Ele temia que o rei pagão pensasse que sua declaração de fé em Deus fosse uma mera hipocrisia, ou imaginasse que o Deus de Israel não fosse capaz de proteger seus próprios adoradores. Ele não poderia deixar sua mente confiar no braço da carne. Crônicas 32:8. Numa questão evidentemente do Senhor, assim a caravana inicia sua jornada sem nenhuma proteção visível, guardada por aquele que é a espada e o escudo do seu povo. Receio que poucos crentes sintam este zelo santo por Deus. Mesmo aqueles que, de certa forma, andam pela fé, ocasionalmente estragam o brilho da sua vida ao suplicar o auxílio dos homens. Criam uma expectativa nos homens. Não existe maior bênção que não ter qualquer apoio ou suporte a não ser ficar direto na rocha eterna, sustentado somente pelo Senhor. Buscariam os crentes doações para suas igrejas se eles se lembrassem que o Senhor é desonrado ao pedirem socorro a César? Como se o Senhor não pudesse suprir as necessidades de sua própria causa. Recorreríamos tão rapidamente à ajuda de amigos e familiares se nos lembrássemos que o Senhor é glorificado pela nossa confiança absoluta em seu braço? Oh, minha alma, espera só em Deus. Mas alguém diz: os meios não podem serem usados. É claro que podem, mas nossos erros raramente consistem em sua negligência e, na maior parte das vezes, florescem de tolice de crer nos meios em vez de crer em Deus. Poucos fogem, não confiando tanto na ajuda humana. No entanto, muitos pecam muito ao dar-lhe demasiada importância. Aprenda, meu querido amigo, a glorificar o Senhor por recusar valer-se dos meios, se a utilizá-los e vier a desonrar o nome do Senhor.
A gente, nessa mensagem, se depara muito com atitudes nossas, que muitas das vezes que estamos esperando o mover das águas através do braço forte do nosso Deus, a gente tenta dar aquela mãozinha, né? Antecipando, buscando a resposta em um homem. Vamos esperar em Deus, vamos aguardar firme e forte, guardando todas as nossas esperanças naquele único que é capaz de parar o universo para socorrer Josué. A gente volta. Aproveite bem e medite bastante nessa mensagem.
Você já ouviu falar do Invisalign? Aquele aparelho invisível que está todo mundo usando? Agora, a Orocinha Nanindeua é o Invisalign Doctor. Então você vai poder vir aqui com a gente para eu te explicar quais são as vantagens desse tipo de aparelho. Primeiro, é um aparelho invisível, né? Você coloca e ninguém percebe que você está usando. Outra vantagem que a gente tem com o Invisalign é que você consegue remover esse aparelho para se alimentar. Então não tem aquele incômodo que você tem com os outros tipos de aparelho. Outra coisa muito legal é a previsibilidade do seu tratamento. A gente consegue te mostrar como o seu tratamento vai ficar no final. Através do escaneamento que a gente faz com o iTero, a gente consegue ver como que você está e como que você vai estar no final do tratamento, além de ser muito mais rápido que os aparelhos comuns. Você recebe as plaquinhas que vão movimentar os seus dentes toda semana. Então, ao longo dos meses, você vai trocando as plaquinhas semanalmente. Então, a movimentação é muito mais rápida que o convencional. Você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de aparelho? Quer saber um pouquinho mais? Então agenda uma consulta de avaliação aqui na Orocinha Nanindeua que eu vou te explicar direitinho como é que ele funciona. Venha conhecer o EcoPets Resort. Um espaço rústico simples, conectado com a natureza e projetado para proporcionar liberdade e bem-estar aos cães. São atividades de recreação que enriquece e desenvolve o físico, o cognitivo e o sensorial do seu pet, além da socialização e de incentivar a alimentação saudável. Os cães são monitorados por profissionais capacitados, contando também com câmeras de segurança em todo o tempo de estadia do animal. Temos ainda adestramento, banho, tosa, hospedagem, recreação e taxi dog. Venha conhecer o EcoPets Resort e ter a tranquilidade de deixar quem você ama. WhatsApp 980330630. Rua Padre Bruno Sec, 100, bairro Bengui. Você já não consegue mais fazer as atividades do dia a dia por conta das dores reumáticas, dores nas costas, artrite, artrose? Então preste bem atenção na novidade que a Epofarma traz para você. Gold Senior, um suplemento vitamínico 100% natural e sem contraindicações à base de magnésio, cálcio e fósforo que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis e incômodas dores. O magnésio auxilia nas dores crônicas e agudas, melhorando a mobilidade, flexibilidade e o desempenho físico do seu corpo. Já o cálcio e o fósforo, juntamente, auxiliam o organismo a fortalecer diretamente na saúde dos ossos, dentes e músculos. Eu sofro de fibromialgia. Tinha dores horríveis nos pés, nas pernas, no joelho, nas mãos. Para torcer um pano era uma luta. Até que uma amiga me apresentou o Gold Senior e ele tem sido tudo de bom para mim. Já retomei minhas caminhadas, já retomei minhas costuras. O que não me falta é energia. Não deixo mais de tomar o Gold Senior. E recomendo para todo mundo o Gold Senior da Epofarma. Faça como ela, volte a ter qualidade de vida. Para as primeiras 50 pessoas que ligarem agora gratuitamente e adquirirem um kit Gold Senior, o frete é grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Pagamento no cartão de crédito com condições especiais, mas só para quem ligar agora. Epofarma. Programa Bem Família. Oferecimento Orocinha Nanindeua. Nossa família constrói sorrisos. E produtos Epofarma. Saúde e excelência.